Hoje nós vamos falar sobre o diálogo competitivo. Meu nome é Ana Luísa Jacobi e eu vou trazer alguns pontos sobre essa nova modalidade de licitação prevista na Lei 14.133. Ela vem inspirada na União Europeia, que já utiliza o diálogo competitivo e foi trazida então para a nossa nova lei. Ela não foi trazida da forma como é exatamente na União Europeia, ela teve algumas adaptações, a começar até pelo nome. Diálogo competitivo ele é utilizado em Portugal, ao passo que na União Europeia é utilizado mais como uma discussão. E a ideia é justamente o diálogo. Por isso, a nova lei então previu a modalidade no artigo 32, explicando que o diálogo competitivo ele objetiva a contratação de uma solução mais vantajosa para a administração e que ela não possua essa expertise, e nem o mercado possua essa expertise para definir com exatidão quais são os critérios, as especificidades daquela contratação. E aí surgiram já algumas dúvidas e polêmicas em relação ao diálogo competitivo. É porque em alguns países na Europa ele passou a não ser utilizado, dada a burocracia que era fazer o diálogo. E esse é um dos grandes temores da doutrina em relação a essa modalidade que pode ser muito proveitosa para a administração pública. Então, o artigo 32, a gente vai ler quais são os requisitos para se utilizar o diálogo competitivo. O artigo 32 ele fala que a modalidade do diálogo ela é restrita às contratações em que a administração vise contratar um objeto que envolva as seguintes condições: inovação tecnológica ou técnica, a impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem adaptação de soluções disponíveis no mercado e a impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. Então, a primeira polêmica que reside no fato de que esses critérios eles são cumulativos ou não. Boa parte da doutrina tem entendido que sim. Então, para que a administração possa usar essa modalidade, ela tem que preencher esses 3 requisitos. Nós entendemos que não, porque preencher esses 3 requisitos tornaria a modalidade do diálogo competitivo muito pouco usada e que a gente entende que não é o objetivo do legislador. Então, que é sim possível você, havendo uma dessas possibilidades, você utilizar o diálogo competitivo. E aí, para citar como exemplo, a Administração Pública Federal já soltou uma primeira portaria, criando um grupo de trabalho, criando uma comissão, para fazer o primeiro diálogo competitivo federal do país, e ele dispõe sobre eficiência energética para toda a administração pública federal. Então, com certeza, nesse momento a gente vai poder observar e talvez sanar grandes dúvidas que nós estamos tendo em relação a como procedimentalizar essa modalidade de licitação. A outra questão reside na ideia da solução encontrada pela administração. Porque como é que o diálogo funciona? Primeiro, a administração estabelece pré-requisitos e o que ela busca com aquela solução que ela quer contratar. Aí ela convoca os interessados apresentam então a sua solução e eles podem fazer diálogos com a administração. Só que existem várias ressalvas. Primeiro que o diálogo com a administração, ele é entre a administração e o proponente. Ele não envolve todos os proponentes. Inclusive, essa solução que esse proponente apresenta, ela em regra, ela é sigilosa. E somente se ele autorizar é que pode ser divulgado. E aí, existe uma expressão chamada cherry picking, que é muito debatida lá fora e trouxe para o Brasil, que é a ideia de que não seria correto da administração pegar uma solução de determinado proponente e outra solução e misturar, porque isso desincentivaria a participação dos proponentes nessa modalidade de licitação. A gente entende que quando a lei ela coloca que poderá ser selecionada mais de uma solução, soluções no plural, a administração ela poderia individualmente receber as soluções, escolher 2 e aí ela montar, quando ela for fazer o edital, uma solução só, porque aí volta a tornar no singular, que a administração tem que divulgar a solução que foi mais vantajosa para ela, que buscou mais se adequar às suas necessidades, e aí colocar essas soluções. Mas esse é talvez um dos pontos mais polêmicos dessa aplicação dessa modalidade. E aí depois, então, a administração, com o edital pronto, ela divulga, e aí quem atende os requisitos parte para a fase da habilitação e é selecionado. E aí, percebendo a complexidade do tema, o legislador previu
que nesse caso, na modalidade de diálogo competitivo, a administração pode formar uma comissão de licitação. Isso é diferente das outras licitações previstas nessa lei, que em regra devem ser realizadas por um agente, o agente da contratação. O diálogo competitivo ele prevê então a comissão, que inclusive pode ter contratação para integrar a comissão, que é o que prevê a lei, essa inovação também muito bem-vinda, que é a ideia de você contratar um particular que tenha capacidade técnica para lhe auxiliar para definir qual que é essa proposta, essa solução mais vantajosa para a administração pública. A gente entende que o diálogo competitivo, ele certamente vem para agregar. A ideia é que nós esperamos que ele não se torne burocrático ao ponto de não quererem aplicá-lo, por isso a ideia de uma administração que conversa com o particular, ela é super bem-vinda. Você conversar, você verificar no mercado o que as empresas podem, como elas podem te auxiliar em relação às suas necessidades, certamente privilegia o interesse público, que é o que nós buscamos. Então vamos aguardar e ver como se dará então o diálogo competitivo. Continue então assistindo o nosso canal e especialmente essa playlist especial que a gente fez para vocês e tem sempre atualizado, que é sobre a nova lei de licitações, a Lei 14.133. Se inscreva no canal para receber as notificações sobre os novos vídeos e deixe seu comentário sobre o diálogo competitivo. Quais são as suas expectativas, para o que você acha que ele vai poder ser utilizado e como você vê ele, se você também entende que ele é uma boa ferramenta para a administração pública ou não. As dúvidas a gente vai responder para vocês.